voto. Theo Cury. Deputado, bom dia para o senhor que está aqui com a gente. Eu queria perguntar para o senhor, houve já uma emenda proposta no próprio Supremo Tribunal Federal, aprovada pelo STF, que trata justamente sobre essa devolução e um referendo da decisão do ministro de maneira individual, ou seja, o ministro toma a decisão, imediatamente essa decisão dele deve ser referendada por todos os ministros. Queria saber se na avaliação do senhor isso já não fica contemplado, porque isso mostra que deve haver um respaldo dos demais ministros para que aquela decisão dele se mantenha em pé ou não. Outra coisa que eu quero dizer para o senhor, perguntar para o senhor, é com relação a essa relação entre os poderes, porque a Clarissa mencionou na pergunta que ela fez ao senhor, e eu queria entender se não fica ruim diante da população essa queda de braço entre os poderes, tanto o Congresso Nacional quanto o Supremo Tribunal Federal, levando em consideração especialmente que essas duas propostas de emenda à Constituição, num primeiro momento, elas foram destravadas em meio a um descontentamento da Câmara dos Deputados com relação à suspensão do pagamento da execução das emendas pelo Supremo Tribunal Federal. Foi uma resposta a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, num primeiro momento, foi individual, sim, mas que houve unanimidade e fez com que se chegasse a um acordo entre os poderes. Queria uma avaliação do senhor com relação a isso. Bom, deixa eu começar pelo final, Theo, mas eu não vou esquecer de responder o início, até porque eu anotei aqui. Tá? Eu acho que a questão da oportunidade, ela precisa ser aproveitada. Eu, por exemplo, sempre fui contrário à emenda PIX sem fiscalização. Nós, do Partido Novo, sempre questionamos isso. Mas também discordamos da forma como o Supremo Tribunal Federal decidiu monocraticamente primeiro e depois, por meio de um apoio de todos os demais ministros, não só congelar as transferências PIX, como as próprias emendas impositivas. Foi claramente uma interferência política do Supremo no trabalho do Parlamento, né, que também é de fiscalizar e alocar partes expressivas do orçamento. Repito, eu sou muito crítico, inclusive das emendas parlamentares individuais impositivas, mas o sistema é esse e nós precisamos ter prudência na hora de tratar das mudanças necessárias. Aproveitando o momento, depois houve esse acordo que, sinceramente, na minha opinião, é algo que fica ainda mais deixa ainda mais claro como o rito não está sendo seguido por ninguém hoje praticamente na República, pelo menos não quando se trata dos líderes máximos, dos chefes de poderes. Veja bem, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram uma coisa no plenário do Supremo. No dia seguinte, ou dois depois, não sei exatamente quantos, reúnem-se então representantes dos três poderes numa sala para dizer, não, mas veja bem, aquela decisão que nós tomamos oficialmente no plenário, que dissemos que era inconstitucional o pagamento das emendas, agora aqui num acordo nós decidimos o contrário e fizemos uma nota oficial, o contrário, diferentemente, fazemos uma nota oficial. Gente, isso aí na falta de palavra melhor, ridículo, porque o que nós estamos vendo é que há o que a Constituição proíbe, que é o agir fora da lei, fora do rito, fora da Constituição. Sentam-se ali representantes sim dos poderes, mas que não estão agindo dentro do rito para dizer que uma decisão de 11-0 do plenário não era tão correta assim, porque esse acordo pode ser superior e está resolvido. Então, isso já é um sintoma muito grave da crise que nós vivemos. E aí, voltando ao início da sua pergunta, né, sobre a relação dos poderes e se a sugestão feita ou a solução dada pelo Supremo não era suficiente, né, de referendo pelo plenário, ameniza, mas não resolve, porque mesmo assim há prejuízo inicial quando uma decisão monocrática é tomada e uma lei é declarada inconstitucional e ela perdura até que esse referendo é dado. Isso não é correto. Repito, é antidemocrático, inclusive, você dá a uma única pessoa o poder de desfazer uma decisão de 594 representantes do povo, 513 deputados federais e 81 senadores. E o que nós mais precisamos de novo, fazer com que haja harmonia entre os poderes e não desrespeito às normas e os ditames constitucionais. Hoje nós temos deputados censurados pela Suprema Corte. Eu mesmo, no passado recente, tive problemas para acessar autos de um processo do Supremo Tribunal Federal, um processo pequeno, que foi movido contra mim, mas que depois saiu no Twitter Files pelo TSE, justamente se utilizando de todos esses instrumentos ilegais e
inconstitucionais criados pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso é desequilíbrio entre os poderes, isso diz respeito à Constituição. Então, nós precisamos reequilibrar os poderes, e essa PEC anda nesse caminho. Ela é insuficiente, na minha opinião, mas absolutamente necessária, e por isso vou trabalhar muito para que ela seja aprovada conforme o relatório que propus ontem, que, na verdade, é só uma repetição do relatório já aprovado no Senado da República.